Shavuatov, 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 Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hasdibi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Mimera Yavo Eleno, e Mashiach ben Davi, Mimera Yavo Eleno, e Mashiach ben Davi. Olá, Shavuatov! Que todos tenham uma boa semana. Que bom que vocês fizeram novamente contato com Brit Olam, comunidade monoteísta. Já fez a sua inscrição? Se inscreva no canal, compartilhe com o seu melhor amigo e desfrute de um pensar livre, sem sentimento de culpas, mas focado naquilo que o Eterno, o nosso Criador, deseja. Bem, vamos, portanto, iniciar os nossos trabalhos, naturalmente fazendo uma oração que o Criador ensinou ao povo de Israel, o Shema Israel. Vamos lá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vayeh. Escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, nós estamos dando sequência a informações interessantes que estão compiladas no livro Pirkei Avot, A Ética dos Pais. Esse livro, as seleções que são originárias naturalmente de fontes judaicas, dentre elas o Talmud, foram justamente observadas através do filósofo, cientista, médico e líder comunitário no século XII, Maimônides, conhecido como o Rambam. Algumas informações importantes e interessantes que visam a melhoria do nosso entendimento espiritual. Melhor é ter obediente a Deus que ofertas dá. Melhor é sempre seguir o bem e a lei guardar. Ao nosso Deus com fé nos volvamos em gratidão. A lei cumpramos, pois melhor é ser obediente a Deus que ofertas dá. Melhor é sempre seguir o bem e a lei guardar. Que bom, que interessante, quando nós estamos examinando as Escrituras Sagradas, quando nós estamos examinando a Torá oral e nós nos deparamos com ensinos maravilhosos. Vamos, portanto, dar sequência aos nossos estudos. Naturalmente, agora, dentro do capítulo 1 e do versículos 4 a 6 do Pirkei Avot, Ética dos Pais. São ensinamentos originários do Talmud, nos quais nós podemos fortalecer e aprender coisas interessantes para o nosso viver espiritual, sem sentimento de culpas, sem preocupação com um destino trágico, mas sendo focado, ou sempre focado, naquilo que o Criador deseja, um instante de paz e de tranquilidade para todos nós.
Vamos, portanto, na página 14 deste livro, nos versículos 4, 5 e 6, do capítulo 1 de Pirkei Avot. Nós vamos fazer uma leitura, um resumo que diz o seguinte: Yossi ben Ozer de Tseradá e Yossi ben Yohanan de Jerusalém receberam a tradição oral deles, daqueles primeiros, daquelas principais pessoas que foram Shimon Justo e Antígonos de Shoró. Pois bem, Iozer de Tzedakah e Yossi ben Yohanan de Jerusalém receberam a tradição destas personagens. Yossi ben Yotze e Tseradá disse: que o teu lar seja um lugar de reunião para os sábios. Senta-te no pó aos seus pés e beba sedento suas palavras. Versículo 5. Yossi ben Yohanan de Jerusalém disse: que o teu lar seja aberto aos hóspedes, aos pobres, como membros de tua família. E não te entregues excessivamente a conversas. Isto é dito a respeito da própria família, esposa e amigos. Quanto mais há de se aplicar justamente às pessoas que pertencem ao convívio familiar de outro. Foi por causa disso que os sábios declararam: todo aquele que se entrega em excesso à conversa, de maneira que possa prejudicá-lo, descuida-se do estudo da Torá e, afinal, herdará o Gehinnom. E o versículo 6 diz assim: Yehoshua ben Berachia e Nitai de Arbel receberam a tradição oral deles. Yehoshua ben Berachia disse: arranja-te para ti um mestre e adquire para ti um amigo e julgue a todos favoravelmente. Que coisa interessante essas informações que servem para a nossa trajetória desta mortalidade. Mesmo no exílio especial, mesmo vivendo um instante de parousia espiritual, quando nós precisamos experimentar algo sublime que venha nos iluminar. Precisamos ter um lar, e esse lar precisa ser um lugar de reunião para os sábios. O que isto significa? Significa que o nosso lar tem que ser um local abençoado, em que quando chega o próprio Shabat, nós falamos para os anjos que eles são bem-vindos, Shalom Aleichem, que eles possam vir. E nós sempre dizemos ao Shabat, Bnei Shabat Nekabla. Isso é importante e fundamental. O lar, um centro de adoração. Isso não quer dizer que é um centro só de se fazer orações. Não, mas é um é um lugar de convivência e também de adoração. Vimos também que é preciso que neste lar uma personagem tenha bastante respeito a si, que é justamente a nossa esposa, a nossa família. E também aos pobres deve ser um lugar de ajuda e de respeito. Quando nós deixamos de examinar estas coisas, nós nos descuidamos de quê? Do estudo da Torá. E quando nós deixamos o estudo da Torá, nós justamente estamos fora do contexto da conexão com o Eterno. Lembro-me de um fato interessante, quando no livro cristão, Novo Testamento, em uma das passagens orientadas pelos discípulos de Yeshua, ele perguntou a Yeshua: mestre, qual é o maior dos teus mandamentos? E aquele líder
aquele homem, aquele rabi, que mais tarde teve a sua visão um tanto transtornada pelo sistema religioso, ele disse: o maior mandamento é: escuta, Israel, o eterno nosso Deus é um. Simplesmente, o rabi da Galileia, ele executou aquilo que era do seu conhecimento, o Shema Israel. Uma prova de que ele estava conectado com a visão do judaísmo de então. Bem, mas vamos voltar aqui para o nosso piquet-avô. O último item fala claramente que nós devemos arranjar um mestre, adquirir um amigo que julgue as coisas de maneira favorável, das coisas de maneira amável. Arranja para ti um mestre. Quer dizer que mesmo se essa pessoa não for merecedora de ser o seu professor, você deve considerá-la como seu professor até que realmente apareça o seu professor. Muitas vezes são pessoas até que não pertencem ao nosso círculo de pensar religioso. Mas são pessoas de caráter, são pessoas que honram a Deus, que têm kavaná, que realiza dentro de si um processo independente de religião. Essas pessoas precisam ser tomadas como orientadores. Nós temos, portanto, do nosso meio, daquele meio do pensar religioso, nós temos que ter alguém, um mestre, um moré, um rabi, um rabino, alguém que nos oriente, alguém que nos coloque dentro de uma visão real daquilo que nós estamos vivendo. E se isso nós procedermos, nós adquiriremos para nós um amigo e também temos alguém a quem nós podemos trazer alguma informação. Lembro-me, há alguns anos atrás, quando nós nos reuníamos num pequeno grupo que nós chamávamos de Beit Midrash, nós sentíamos ali o desejo das pessoas aprender da Torá. E muitas vezes, como uma pessoa mais antiga, como mestre, professor, com formação universitária e especialização em comportamento humano, me recolhi a um determinado local em busca de respostas do meu Criador. E algumas vezes eu me sentia lisonjeado. E quando eu tirava uma pequena cesta, após o almoço de Shabbat, ali estavam algumas pessoas reunidas, sentadas ao nosso redor, para fazer indagações sobre a Torá, sobre a espiritualidade, sobre a visão cabalística da vida. Isso me deixava profundamente agradecido, porque eu estava naquele instante sendo uma personagem que poderia dar uma participação, se não muito grande, mas uma participação tranquila no conhecimento da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas se afastassem da visão dogmática que escraviza e que condena, para uma visão livre e dentro de uma visão em que a Torá é o significado de toda a nossa existência. É por isso que a palavra de Deus diz que a Torá é a árvore da vida para aqueles que amam aquilo que está escrito nela. Que possamos pensar nisso, que possamos vivenciar isto. E se nós assim fizermos, a nossa conduta moral perante o Criador será, por demais, observada. Obrigado por sua atenção. Que possamos, na próxima oportunidade, conversar sobre assuntos interessantes. Muito obrigado pela sua presença. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.